de mentiras. Por que essa perseguição para cima de mim? Quem sou eu na política? Nunca fui candidato a prefeito, a governador, nunca estive ocupando cargos na mesa diretora, nunca sequer fui vice-líder do meu partido, que tinha na época 8 vice-líderes, apesar da votação, e a gente começa a aparecer do nada, com propostas de como tirar o Brasil da situação que se encontra, e propostas que vocês acreditam. Temos do nosso lado aqui a Polícia Militar, ok? Se permite aqui uma salva de palmas para a nossa Polícia Militar aí. Mais antigo, que é o mais antigo, é o capitão. Valeu, Capita! Capitão, o nome dele? Capitão Barreiro. Valeu, Capita. Extensivo esse abraço aí a toda a guarnição. Inclusive, capitão, nem sargento, nem coronel. Quem vai para lá agora vai ser capitão, falou? O capitão do PT está lá na Papuda, tá? O capitão do Brasil está aqui, porque nós, militares, somos soldados do povo brasileiro. Essa historinha que vivemos na ditadura há pouco tempo atrás, pergunte para os avós de vocês, como foi aquele momento. Aquela canalhada que lutou por dita democracia, está no governo agora, mostrando a que veio. Ô, Sara, a Sara é uma salva, né? A Sara Vita, se puder subir aqui no carro de som, tá convidada. Bem-vinda aí, Sara, tá ok? Tá de vestido, não vai poder ver aqui. Vai dizer a vocês, quando se fala em polícia militar, você não pode pensar em ter turismo num país como o nosso se não tiver segurança. Enquanto tiver essa política canalha dos direitos humanos tratando o policial militar da maneira como trata, obviamente nunca teremos segurança, ou dificilmente teremos uma segurança aceitável. Isso espanta o turismo no Brasil. O turismo poderia ser, depois do agronegócio, a segunda fonte de receita para nós. Outra política sem vergonha que tem no Brasil é ambiental. Eu quero preservar o meio ambiente, mas hoje em dia, se vocês quiserem ir na Baía de Angra, fazer um turismo ali, metade das praias não pode ser frequentada, por quê? Estação ecológica de Tamoios. A bandidada de lá, inclusive, me denunciou um tempo atrás por crime ambiental. O processo foi arquivado por unanimidade. Tentaram dizer que eu era um criminoso, que teriam me flagrado em cima de um barco de borracha, pegando peixinho lá. Perderam mais uma oportunidade de me tirar de combate, porque crime ambiental torna o parlamentar inelegível. Meus senhores, muita coisa pode ser feita pelo nosso Brasil. Como eu tive em Israel há pouco tempo e vi como funciona a agricultura lá. Lá é deserto e pedra, e os caras conseguem plantar e exportar ainda. Vimos uma coisa importante, olha que eu vi lá. Deve ter engenheiro aqui no meio de vocês aqui. Fui na indústria aeroespacial e perguntei lá para um brasileiro que estava lá dentro se havia muita gente formada pelo IME, pelo ITA, pela USP. Ele falou, é o que mais tem aqui. Ou seja, os nossos cérebros saem do Brasil porque aqui não tem condições de vida. Não só no tocante à segurança, bem como na questão de você usar o seu conhecimento para desenvolver alguma coisa. O Brasil não tem um Vale do Silício, o Brasil não tem nada aqui. E você pode começar a trabalhar nesse sentido. Lá eu vi uma coisa que é inacreditável, né? Qual peixe que o político mais gosta? Qual peixe? Robalo. Falando bem. Lá se cria robalo no deserto. Quando se fala em robalo lá em Israel, é um peixe que é criado no deserto. Aqui é outra coisa. Daqui a 3 semanas, semana que vem, quinta-feira, vou estar em Fortaleza, sexta em São Paulo, na outra semana vou estar em Recife. E na outra vou estar em Araxá. Já que o colega lembrou aqui. Por que Araxá? Lá é onde é produzido o nosso nióbio, que é um mistério até hoje. E o dono da fábrica me convidou para conhecer 99% do que é o nióbio. 1% que ele não vai mostrar é a forma, a tecnologia que eles usam para tirar o nióbio de forma competitiva.
Falou, inclusive, que vai mostrar para mim o que é vidro inteligente. Eu fiquei olhando para a cara dele, né? Não vou passar o papel de ignorante. Fiquei esperando ele falar o que é isso. De acordo com a concentração de nióbio em vidros, você, ao fazer uma infraestrutura qualquer num prédio, ali, segundo ele me disse, e vai nos mostrar, passa a quantidade que eles querem, de luz ou de calor. Então, num ambiente frio, você tem como fazer um aquecimento sem gastar energia. Se, de acordo com a luminosidade, passa menos ou mais também. Isso é apenas uma das aplicações do nióbio. Temos para fazer turbina de aviões, para infraestrutura de prédios, uma infinidade de motivos. E nós temos 97% do nióbio do Brasil. E o grande herói que começou a falar em nióbio do Brasil não foi eu, foi o Enéas Carneiro. Em homenagem ao doutor Enéas Carneiro, uma salva de palmas a ele. Temos um grande homem no momento que fala a verdade. Já foi de esquerda. Não é aquele palhaço do Reinaldo Azevedo, não. Não é aquele bobalhão, não, otário, tá? É o nosso querido Olavo de Carvalho. Está abrindo a sua cabeça o que é o socialismo, o que é o comunismo. Tem razão, Olavo tem razão, Olavo tem razão, Olavo tem razão, Olavo tem razão. Outra coisa, questão do Jô Soares. Já fizemos a parte administrativa, o programa do Jô Soares não quis publicar o nosso dia de resposta, então essa semana juizado especial, nós vamos entrar em juizado especial, se eu não me engano são 48 horas para o juizado se manifestar sobre aquelas acusações que eu seria o terrorista dos anos 70, ok? Inclusive, olha só, ele poderia, na minha resposta está lá, né? Ele entrevistou a Dilma Rousseff em 2014 por 1 hora, porque não perguntou para ela como é que foi aquele sequestro do avião com 96 a bordo, praticado por Cláudio Galeno, primeiro maridão dela, que foi para Cuba. Como é que não perguntou para ela, para Dilma Rousseff, como o próprio ex-marido, segundo Carlos Araújo disse, que assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Teve chance de perguntar sobre terrorismo, ok? Agora, ele, ao promover Dilma Rousseff, estava fazendo sim apologia ao terrorismo. Isso na Rádio Jovem Pan vai aparecer agora sexta-feira, a não ser que eles arreguem. Eu estou achando que a Rádio Jovem Pan vai arregar, porque não tem palavrão ali. Ali tem ideias, tem verdade. Até porque, se esse período 64 a 85 fosse tão ruim assim, ninguém precisava falar mal dele todo dia. Todo dia, tá ok? Teve algumas coisas erradas, teve, em todo lugar tem, até dentro de casa a gente erra de vez em quando. Mas não é isso que o pessoal fala. O povo foi às ruas dos anos 70, não foi para pedir saúde, educação e segurança, porque isso tinha, foram para pedir direta já. Aí ó, cada vez que vota essa cambada aí, fica pior o nosso Brasil. Mas nós vamos buscar o ponto de inflexão. Vocês, juntos, todos nós, vamos mudar esse Brasil. E outra coisa, aqui... Tá bom só aí, tá bom? Tá bom, então continua aqui. A BIM mudou agora o comando lá da BIM, porque entrou um general comandando o GSI. Mas a BIM divulgou há poucas semanas, ainda com a Dilma no poder, aquela figuraça, né? Que não consegue juntar uma frase com a outra, é uma analfabeta funcional, ok? Andou divulgando que poderíamos ter ataques terroristas no Brasil. E na reta final falou que esse ato seria por sniper, ou seja, tiro a longa distância. Querem matar alguém no Brasil e botar conta do Estado Islâmico. É isso que estão querendo. Digo mais, quem seria eleito presidente da República em 2002? Opa, bem-vindo aqui, ó.
Eu não sei se vieram para a manifestação, mas são bem-vindos. Lá em Rondonópolis, a minoria jogou a bandeira LGBT em cima de mim. Eu levantei a bandeira. Eles pensavam que eu ia cuspir, chutar a bandeira. Eu levantei. Daí eles tentaram resgatar a bandeira. Aí agora não, a bandeira é minha. Tá comigo aí. Nós tratamos com respeito todo mundo. Eu não quero saber se o cara é gay, se ele é negro, se ele é branco, se ele é evangélico, se ele é ateu, se ele é católico, alto, magro, feio, gordo. Ele é um brasileiro. Desde que respeite a todos nós. Então dizer a vocês que o presidente eleito em 2002... Valeu, galera! Valeu! O presidente eleito em 2002, não vamos discutir o governador. O presidente eleito em 2002, não vamos discutir se ele seria bom ou seria ruim. O homem que seria eleito em 2002 chamava-se Luiz Eduardo Magalhães. Morreram ele em 98. Morreram em 98. Morreram Eduardo Campos. O dono da Bancop, o avião dele caiu em 2010. Celso Daniel também foi suicidado com 5 tiros nas costas. Eles e tantos outros. Quando aquela canalhada falava em comissão da verdade, eu falei, comecem com o caso Celso Daniel, comecem com o Toninho do PT, comecem com o Mário Cozel Filho, comecem com o tenente da Força Pública, hoje Polícia Militar de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Eles dão tanto azar que em 1970 eu estava no local na cidade onde Alberto Júnior foi executado. E 5 anos antes eu conheci Rubens Paiva. A base de guerrilha do Lamarca foi vizinha à fazenda Caraitá da família de Rubens Paiva em Eldorado Paulista. Isso dói para eles. Isso é verdade, isso é história. Tivemos erros? Sim, tivemos. Mas muito mais acertos. Nós passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo. Fizemos um programa, Brasil, ame ou deixo. Vê se faz isso em Cuba. Não fica ninguém lá. Você vai ficar canalhada lá do Fidel Castro. E o parlamento deles. A gente pergunta, às vezes, para o universitário, né, quando querem debater, tem parlamento em Cuba? Fica na dúvida. O cara tem. Quantos são? O parlamento em Cuba é maior do que o nosso. Aqui nós somos 594, lá eles são 612. E uma coisa maravilhosa no parlamento cubano, nunca teve um voto contrário a um projeto de Fidel Castro ou de Raul Castro. Essa é a democracia deles. Tem algum médico aqui, precisa levantar o braço não. Se eu chegar lá um dia, no dia seguinte, esses 13 mil cubanos voltam para lá. Porque se eles fossem bons, estariam atendendo a Dilma dentro do palácio e não no Sírio Libanês. A maioria ali são militares e agentes cubanos e estão com a esposa, que é mulher, homem, né? Ou o esposo, que é a mulher aqui, e filhos reféns em Cuba. Esses caras podem fazer qualquer coisa numa decisão do PT aqui. Digo mais, se Dilma ficar agora em agosto, é uma desgraça. Se ela sair, eu temo em que eles possam novamente nos mergulhar numa luta armada. E nós, é lembrado aqui do garoto de Nil Iguaçu, aqui não é Nova Iguaçu, não é Nil Iguaçu. Me ama, vocês têm. Eu tenho. Okay? O armamento, quando ele é negado por um governo, é sinal que o governo não confia no seu povo. Isso começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso. Não tem muita diferença PT e PSDB. São meio parecidos. Tá ok? Uma das propostas nossas é, chegando lá, que depende do Congresso, mas o que for possível de nós vamos dar o direito para todo e qualquer cidadão, caso queira, ter uma arma dentro de casa. E como eu disse lá para os homens do campo, lá em Rondonópolis, Cuiabá, falado em Goiânia também, que para o fazendeiro, no que depender de mim,
O cartão de visita dele para o MST vai ser um cartucho 762. Olha esse meu condomínio aqui, são 150 casas. Quantas pessoas devem ter água em casa? Não sei, mas poucas. Se alguém quiser invadir, vão fazer o quê? Não vão fazer nada. Vai ter que ficar quietinho para ver se a maldade em cima dele vai ser a menor possível. A arma na mão do cidadão, além da confiança do chefe do executivo, é a primeira medida que qualquer um tem para tomar a favor do combate à violência. Fala em mulher. O que faz uma mulher estar no mesmo nível meu de força? Uma arma na mão dela. Duvido que esses 50 mil estupros por ano continue acontecendo da forma que acontece por aí. Duvido. Ela vai ter como reagir. A mulher que não quiser ter arma, não tem problema nenhum. Não precisa ter arma não. Mas aquelas, a maioria que quer ter, vai ter uma arma em casa. Porte de arma. Israel. Só não tem fuzil quem não quer, Israel. Não é essa porcaria de ponto .40, não. 380, 45, 357. É fuzil. Lá, número de mortes violentas por 100 mil habitantes, 2,7. No Brasil, 27. Praticamente a diferença 10 vezes. O que mata não é a arma, é quem está atrás dela. Quem está atrás dela não é o nosso pessoal de segurança aqui, mas o elemento que está com a arma fria. Ele sabe, ele sabe que vai fazer todo e qualquer tipo de maldade e não vai acontecer nada. Olha o que aconteceu, não vou falar qual estado aqui não, para não comprometer a polícia militar daquele estado, mas conversando com os policiais daquele estado. Inventaram aí uma tal de audiência de custódia. O que geralmente acontece? O policial leva um canalha que cometeu um crime perante o juiz. Muitos juízes estão simplesmente dando início a um processo de tortura contra o policial e soltando o vagabundo. Tem juiz, nesse estado que eu estive lá, é a minoria sim, mas tem juiz lá que com o policial militar, quando sabe que ele está de plantão, ele simplesmente não prende ninguém, porque sabe que vai sobrar um processo para ele. Olha o que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa semana. O Supremo está legislando sobre vários aspectos. Decidiu o quê? Se não tiver vaga em presídio, quem está no regime fechado vai para o semiaberto. Quem está no semiaberto vai para o domiciliar. É um convite à violência. É deboche em cima da polícia militar. Eu tive nessa semana que passou por 2 vezes no Jardim das Saudades, com muita tristeza. Colegas nossos da Polícia Militar foi sepultado lá. O que eu tenho conversado com o pessoal, infelizmente, vai continuar morrendo policial militar. Gostaria que não, mas infelizmente vai acontecer, porque a bandidagem está com todo moral aqui. Quando faleceu um policial, tirar o espírito de corpo, todos nós íamos ao cemitério. Todos. Esse convite, essa sugestão ao policial militar. Jamais pregarei indisciplina, insubordinação, ou seja, o que for, contra qualquer autoridade policial. Não, mas um maço de policiais tem que ir para lá, para mostrar a indignação, para começar a exigir alguém que não seja eu, alguém que seja deles, pegar o microfone e falar sobre a audiência de custódia, falar sobre essa canalhada que defende direitos humanos. Falar que é o seguinte, que quanto mais gente tiver na cadeia, casado vai pagar 10 anos. Então, tem alguém do TRE, estamos em campanha, ninguém está pedindo voto aqui. Eu talvez seja escolhido pelo PSC para concorrer à presidência em 2018, talvez. E talvez ele seja escolhido também como pré-candidato na convenção do PSC que faço campanha de graça! Agora em julho. Lógico, a minha preocupação com ele, não é porque é meu filho não. Me tirou onda, ó. Como é? A minha preocupação é como encontraremos os cofres da prefeitura. O estado do Rio quebrou, Rio Grande do Sul quebrou.
Espírito Santo já pediu arrego. E assim está o Brasil como um todo. Então a minha preocupação, já falei com ele, confesso a vocês, no primeiro momento fui contra, porque pegar uma prefeitura falida, eu não sei se está, mas é uma caixa preta. Não é política nossa, nunca seria aumentar IPTU, aumentar qualquer tipo de imposto. Contra isso. Agora, tem candidato aí, esse vagabundo aí que entrega aquele partido Social e Liberdade, o PC do B, Jandira Fegali, hein? Misericórdia! Jandira Fegali, descansando na Câmara, em cima da gravação do Sérgio Machado, que gravou lá Renan Calheiros, Sarney. Quando apareceu o nome dela, ela falou que o dinheiro que ela pediu para o OAS foi de forma republicana. Foi não, Jandirinha? Foi não. Inclusive, seu partido tem que explicar como é que mete a mão na casa do pobre. 30% da grana da Minha Casa Minha Vida foi pro partidão. Ok? Pode ter certeza, né? O que vai acontecer em 2018, a gente vai levar pro WO essa parada aí. Eles vão falar que foi ditadura, candidatura única. Okay? Repito aqui o pessoal do TLO. Não estamos em campanha. É engraçado, né? Essa senhora que está saindo aqui mora no meu condomínio. Quando teve aqui aquele levante popular da juventude, que pichou aqui, ameaçou invadir o condomínio, não fez nada, ou melhor, esteve do lado dele. Agora, vamos lá, pessoal. Ó, ninguém, se tiver qualquer pessoa querendo ser agressiva, é só chamar a polícia militar e resolve o problema. No movimento deles, nós não vamos lá. Nós não vamos lá. Deixa ficar à vontade. Quando o ano passado o PT realizou um congresso em Salvador, onde o documento deles se chamava do PT lá em Salvador. Soube no caderno. O caderno de tese do PT. Quando discutiu passar em Salvador, alguns de nós, pessoas, vão mandar alguém para lá. Não fomos. O assunto que teve mais destaque no caderno de tese do PT no passado foi aquele relacionado que devemos fazer gestões junto a movimentos sociais para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. Fizeram agora no Supremo. Quem foi pedir para o Luiz Fux para levar para frente o meu processo para apologia ao estupro? O Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Luiz Fux, lamentavelmente, aceitou vai ter a que pressão dele. Vai ter que se retratar no plenário. De isenção, né? Independência, nos convidar para falar também. Gente, não tem nem como aceitar no Face ver pra mim como é que tá a transmissão ao vivo. Eu na mídia aí sobre o grande apologista ao estupro. Eu quero aqui agradecer. Eu quero agradecer a TV Globo. Eu quero agradecer a minha querida televisão Globo, que nasceu em 1965, no governo do Marechal Castelo Branco. Agradecê-los por ter me dado uma semana de propaganda. Ok? Muito obrigado, TV Globo. Só falta agora. Um dia ele teve 20 mil acessos na página dele. Não é nem dia de resposta. Para poder, 2 minutos apenas para a TV Globo, ao vivo de preferência, para eu falar sobre estupro e também falar sobre aquela outra questão agora, do Congresso, sobre o caso Brilhante Ustra. Eu não tenho vergonha nem medo de debater qualquer assunto. Não me dão espaço. Tem medo da verdade. Já volto, gente. Então, pessoal. Ustra!
Então olha só, além das propostas que nós temos sobre economia, piscicultura, agricultura, turismo, segurança, área de mineração, estamos perdendo aí. Daqui a pouco vamos ter países dentro do Brasil em áreas mais ricas, com um país Yanomami, um país Raposo Terra do Sol, um país Alto Caparaó, temos vários países no Brasil. Vou dizer a vocês, além disso, nós pretendemos, não como salvador da pátria, tá? Mas nós todos juntos temos como redirecionar os rumos desse país. Esse populismo barato, essa forma covarde que vem lá de trás, e venceu aqui o PT também de jogar um contra o outro. Jogar branco contra negro, homem contra mulher, norte contra sul, rico contra pobre. Como se for alguém rico, passa a ser aí um crime. Eu quero que todo mundo fique rico. Assim ninguém vai pedir nada, porra. Entendeu? Acabar com essa história de cota. A maioria dos afrodescendentes são contra cotas. Somos iguais. Joaquim Barbosa chegou lá como? Mérito! Somos iguais, é mérito. Não podemos ficar nos dividindo cada vez mais. Acabar com essa política do indivíduo. O Brasil precisa de alguém que una esse país. Ele tem jeito. Nós estamos aqui cada vez mais próximo ao comunismo. Mas anterior ao comunismo é o populismo. É esse que está aí. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 Olha, nós somos a maioria. Aqui no fundo do coração, ninguém quer sair do Brasil. Hoje em dia, muitos pensam em fazê-lo. Nós temos como fazer para que não houvesse fraude em 2018. Aqueles que dizem que não tem nada aprovado, né? É a lei do voto impresso é minha. Assim como a lei da fósforo, assim como a lei da fósforo entrando na mina, a pelo câncer, eu sou. Eu sou um dos autores. Nós temos como mudar esse Brasil. Assim sendo, eu só tenho a agradecer do fundo do coração a espontaneidade como vocês estão aqui. Vou passar a palavra agora para o garoto aqui. Muito melhor do que eu. O orgulho de qualquer pai é ter um filho melhor do que ele. Um sargento quer que o filho seja tenente. Um tenente quer que o filho seja coronel. Um ajudante pedreiro quer que o filho seja mestre de obra. O mestre de obra quer que o filho seja engenheiro. Nós queremos nossos filhos melhor do que nós. E só tem uma maneira de fazer isso. Ele tem educação em casa, desenvolvendo canalha. Não quer? E tem também instrução na escola. Escola não é um local para doutrinação. Ficar ensinando pesqueira para garotada. E eu dou graças a Deus pelos meus filhos serem melhores do que eu. Com a palavra, Flávio Bolsonaro, os alunos. Bom dia a todos. O Jair é uma pessoa humilde, vocês sabem bem. O deputado que quer que o país seja melhor. Presidente do Brasil, se Deus quiser. Ele está devendo 10, chegou atrasado. Vamos comprar primeiro. Paga 10 sozinho. Tem que ser melhor do que as minhas facções. Não vale roubar a facção 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sem roubar. Bom, pessoal, bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui. Obrigado aí a todo mundo que se organizou, o movimento pró-direita, aqui o movimento Direita Já, uma pessoa aqui doente, agradecer toda a sua organização de todo mundo aqui. A gente não tem palavra, gente. Já não é a primeira vez que vocês fazem isso e tenham a exata noção. Se não fosse isso aqui, se não fossem vocês, talvez ele já tivesse desistido de lançar o seu nome, de se colocar na forca muitas vezes, para fazer o que acreditamos, para tentar o melhor para o nosso país. Obrigado. Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro. Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro. Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro. A gente só tem a agradecer e a responsabilidade nossa aumenta, porque todos aqui pensamos igual. Nós queremos e acreditamos que esse país afundado no jeito que está, tanto a nível nacional como aqui no município, só sairá da crise se tivermos sentado nas cadeiras de prefeito e de presidente, pessoas de fora desse sistema velho, arcaico, falido, que está afundando o nosso país. Só quem está de fora dessa panela imunda é que tem condições de sentar numa cadeira do executivo e nomear pessoas competentes para tocar o Brasil sem fazer conchavo, sem fazer acordo político com ninguém. Nosso acordo, a nossa aliança é com vocês, não tenho dúvida disso. E mais, tanto acreditamos nessa forma diferente de fazer política, que a intenção de votos, segundo os institutos de pesquisa que fazem aí, tanto no município quanto no Brasil, só tem aumentado o nosso perfil percentual. Já tem o instituto dando 14% para Jair Bolsonaro para a presidência de 2018. Isso somente por causa de vocês. Porque nós contamos com essa força voluntária, espontânea, que tem ideais como nós, para crescermos sem precisar de um real, sem precisar de fazer acordo para nomear ninguém em cargo nenhum. E representa! Chegou aqui a nossa amiga Sara Winter também, obrigado. Obrigado pela presença. A salva de palmas para a Sara também, gente, por favor. Eu não quero me alongar mais não, porque eu não tenho como mais falar dessa força que vocês dão pra gente. Eu queria tentar expressar de dentro de casa, trazer aqui pra fora o que eles conversam em casa, pai e filho, não entre deputados, não entre pré-candidatos. Vocês sabem de algum político que é tratado dessa forma no Brasil hoje? Bolsonaro! E é por isso, porque uma pessoa que não beija a mão de ministro do STF, nós somos pessoas que não beijamos a mão daqueles que estão há décadas aí na política, enriquecendo e eternizando a pobreza em muitos lugares, é que querem persegui-lo. Não conseguirão, nem na Câmara e nem no Supremo, porque nós acreditamos que o Supremo vai preservar a Constituição, apesar de aparentemente haver pessoas lá que têm, ao abrir um precedente nunca antes visto no nosso país, para o caso Jair Bolsonaro. Nós acreditamos na justiça, nós acreditamos em Deus e temos certeza que não vai ser dessa forma que vão impedir Bolsonaro de lançar o seu nome para concorrer à presidência da República em 2018. Não conseguirão. Pessoal, depois botar a música. Bom, pessoal, é só para agradecer esse apoio moral que estão dando também para a minha pré-candidatura à Prefeitura aqui do Rio. As expectativas são maravilhosas, estou vendo aqui várias pessoas que vão se lançar também, se confirmando no dia 23 de julho na convenção do PSC, candidatos a vereadores. Contamos muito com a força de vocês, a nossa campanha vai ser isso, só de sapato, saliva, sem fazer promessa para nada, apenas
mostrando que nós podemos sim ter esse sonho de fazer política de uma forma diferente. Chegarmos lá, independente, para que possamos fazer o que tem que ser feito, para não botar na Secretaria de Educação pessoas que vão fazer com que os alunos da nossa rede fundamental de ensino não cheguem ao ensino médio da forma como estão chegando hoje, sem saber interpretar um texto, sem saber fazer uma conta simples de matemática, sendo ensinados a serem militantes ao invés de serem estudantes. E só é possível mudar isso chegando lá pessoas independentes desse meio político. Então, gente, contem sempre conosco, porque nós precisamos e contamos muito com vocês, tá bom? Um forte abraço aí, tamo junto. Agitado aqui, Paulo, vai dar uma agitada aqui agora. Vamos lá, Paulinho. Aqueles 300 mil reais que eu te paguei não é boa não, hein? Vou fazer jus agora aqui, hein? É da Fui Boi, tá ok? Olha, eu na minha vida nunca votei em ninguém, sempre em branco. Porque eu nunca acreditei em ninguém. Então eu não votava em ninguém, estava em branco. Em 2018 eu vou votar no meu amigo Bolsonaro. Eu realmente, de fato, acredito que o Bolsonaro seja a solução do nosso Brasil. Eu fiz aquela frase que não conhece, Paulo Vitorete, na Fonte Impressa, em 79, uma frase sensacional. E pela primeira vez eu estou mudando essa frase para Bolsonaro é o que interessa, o resto não interessa! Não senti energia. Bolsonaro é o que interessa, o resto não interessa! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Agora que ele isa pro Bolsonaro. Olha só, alguém já viu alguém nadando de Miami para Cuba? Enfrentando tubarão montado num toco de bananeira? Não, né? Só de Cuba para Miami. Alguém já viu uma menina bonita, donada, assim, virar feminista? Também não, né? Tem o contrário. Tem uma menina aqui do lado que era feia pra chuchu. Era feminista, não depilava os braços, não escovava os dentes. Tinha um papo de leão terrível. Só faltou tomar hormônio pra deixar a barba crescer. Foi curado! Hoje, depois de algum tempo, o que acontece com muitos jovens, quando fica acreditando na perfeição hipotética, todos iguais, já nascemos assim, né? Aquele papinho da esquerda para enganar e o pessoal chegar ao poder e fazer as besteiras que a petarada estava fazendo aí. Então essa menina no passado, ela amadureceu. Quem de nós não fez uma coisinha errada no passado, né? Todo mundo fez. Ela fez muita coisa errada. Você deve ter visto uma imagem minha, um boneco meu pendurado, nu, e tinha uma pessoa cortando o meu umbigo. Essa menina tá aqui. A Sarah Winter foi curada, tá ok? A Sarah Winter hoje é uma senhora, é mãe do garoto, né, Sara? Um garoto. E lógico, quando se tem um filho, a vida da gente muda. Eu tive 5. Ok? E a Sarah Winter vai falar um minuto com vocês. Hoje é uma pessoa que eu tenho orgulho de dizer que ela é minha amiga, sou amigo dela, ok? E ela nadou de Cuba para Miami. Mergulhou no Rio Jordão. Enfrentando tubarões. É uma pessoa nossa. É uma brasileira. É uma pessoa que é capitalista. É uma pessoa que é família hoje em dia. Abandonou aqueles velhos companheiros dela, que ela viu que não ia chegar a lugar nenhum. E assim muita gente faz. E nós temos que acolher a todos que queiram se integrar por um Brasil melhor. Defender a família. Defender o legítimo direito de defesa. Valorizar a nossa polícia militar. Porque há pouco tempo, né, poucos anos, algumas polícias militares entraram em greve. A violência, o assalto começou a ocorrer à luz do dia. Os que criticam a polícia militar não sabem o que é ficar sem ela. E o policial militar precisa do nosso apoio. O nosso em Brasília é criar legislação que lhes dê uma retaguarda jurídica.